Seguir com a nossa pauta aqui, porque além do Brasil, o mundo também não para e o que acontece no mundo impacta aqui também. O preço dos combustíveis no Brasil começa a ser impactado pela guerra no Irã. Galera, abasteçam o carro de vocês, porque parece que o preço da gasolina pode subir muito aqui no Brasil. Os especialistas estão dizendo que é difícil segurar preços mesmo sem... This is about our country imploding. It's not like something outside, it's something inside. And we can't allow it. If we allow Trump to go any further, he'll just take more and more and more. A gente tem, olha só, no Brasil 19 refinarias espalhadas pelo país, sendo 10 da Petrobras e 9 de empresas privadas. A Petrobras responde por 80% do petróleo refinado, transformado em diesel e gasolina. Mas tanto Petrobras quanto outras refinarias, elas não refinam o suficiente para abastecer todo o país e precisam importar. Cerca de 25% do diesel é abastecido por importação e 10% por gasolina importada. Claro que a Petrobras... Would anybody like to hear about Iran a little bit? You know, this was scheduled a long time ago. I said, let's not do any media for a little while. Here I am. This is sort of interesting. They're all waiting. Look at all the fake news back there. It's unbelievable. Vivemos um momento em que o mundo parece cada vez mais difícil de ser explicado por uma única lógica. As antigas certezas sobre o comércio global, estabilidade econômica e equilíbrio entre nações começam a ser tensionadas por novos conflitos, novas tecnologias e novas formas de dependência. Em meio a esse cenário, algumas leituras geopolíticas sugerem que não estamos apenas diante de crises isoladas, mas talvez diante de uma reorganização mais profunda da estrutura global de poder. Os Estados Unidos, ao longo das últimas décadas, continuam ocupando uma posição central nesse sistema, não apenas como potência militar, mas como eixo financeiro e energético. Segundo essa visão, o dólar não seria apenas uma moeda, mas uma infraestrutura global de dependência, sustentada por comércio internacional, dívida e fluxos energéticos. Mas essa interpretação não é unânime, e há quem veja esse sistema mais como um conjunto de interdependências históricas do que como um plano coordenado. Ainda assim, há uma hipótese recorrente em certos ciclos geopolíticos, a de que energia, logística e finanças formariam 3 pilares inseparáveis do poder global: energia como base material da economia, logística como circulação física de mercadorias e o sistema financeiro como linguagem de troca e controle indireto. Dentro dessa leitura, pontos estratégicos do planeta, como estreitos marítimos, rotas comerciais e cadeias de suprimento, ganham uma importância desproporcional. O Estreito de Malaca, o Estreito de Hormuz e o Canal de Suez, lugares geograficamente pequenos, mas potencialmente decisivos para o fluxo global de energia e comércio. O controle ou a influência sobre esses pontos não significaria controle absoluto do mundo, mas uma capacidade de pressão significativa sobre economias altamente dependentes dessas rotas. Essa é a base de uma interpretação mais estrutural da geopolítica contemporânea, a ideia de que poder global não se exerce apenas por fronteiras ou exércitos, mas por meio de pontos de dependência distribuídos em uma rede planetária. Mas mesmo dentro dessa leitura, há uma questão central. Isso é um sistema intencionalmente desenhado ou um resultado emergente de décadas de desenvolvimento histórico? Não há consenso sobre isso. Alguns argumentam que políticas externas de grandes potências acabam gerando efeitos sistêmicos que não necessariamente foram planejados de forma centralizada, mas que se reforçam ao longo do tempo. Outros, porém, sugerem que certos padrões estratégicos se repetem com consistência suficiente para indicar uma lógica mais coordenada de longo prazo. Seja qual for a interpretação, o fato é que o mundo atual parece operar sob forte interdependência energética e financeira. E é aqui que entra o Brasil nessa discussão. O Brasil ocupa uma posição singular nesse sistema. É um país com grande capacidade de produção de energia, tanto fóssil quanto renovável, além de ser um dos maiores exportadores de commodities agrícolas e minerais do mundo. Isso significa que, em cenários de instabilidade global,
o Brasil pode ser simultaneamente beneficiado e pressionado por essas dinâmicas. Em uma hipótese, quando há aumento de estabilidade energética global, países produtores de petróleo e commodities podem ver suas exportações valorizadas. O Brasil, nesse sentido, poderia ser beneficiário de ciclo de alta de preços internacionais, mas, ao mesmo tempo, essa mesma instabilidade pode gerar inflação interna, aumento de custos de produção e pressão sobre cadeias logísticas. Outro ponto relevante é a relação do Brasil com o sistema financeiro internacional. Parte significativa do comércio global ainda é medida pelo dólar, o que significa que variações em taxas de juros globais, decisões de políticas monetárias em grandes economias e fluxos de capital internacional podem ter impactos diretos na economia brasileira. Isso não significa dependência absoluta, mas uma sensibilidade estrutural a movimentos externos. Algumas leituras mais críticas sugerem que o mundo pode estar entrando em uma fase de fragmentação econômica, onde blocos regionais e alianças estratégicas ganham mais peso do que uma ordem global unificada. Nesse cenário, países intermediários, como o Brasil, poderiam ter mais margem de manobra, mas também mais incerteza, já que não estariam plenamente protegidos por nenhum bloco dominante. Por outro lado, há interpretações mais moderadas que sugerem que o sistema global não está se fragmentando, mas se tornando mais complexo, com múltiplos centros de poder interdependentes. Nesse caso, o Brasil continuaria inserido em uma rede global, mas com maior necessidade de adaptação estratégica constante. Em qualquer uma dessas leituras, um elemento aparece de forma recorrente: a energia. Natural gas is abundant. Reliable supply is not. Liquefied natural gas, commonly known as LNG, was meant to close that gap. So I like to think about liquefied natural gas as oil's nerdier cousin. It isn't as big as oil, but it's becoming bigger, and it's sort of becoming this backbone for a lot of energy systems. Seja petróleo, gás, eletricidade ou infraestrutura de dados, a energia continua sendo a base física da economia moderna. E qualquer tensão nesse campo tende a se refletir em preços, comércio e estabilidade política. Isso nos leva a uma questão mais ampla. Até que ponto conflitos internacionais podem ser compreendidos apenas como disputas políticas tradicionais? E até que ponto eles podem também envolver disputas por controle de fluxos energéticos e logísticos? Não há uma resposta única para isso, mas a pergunta se torna cada vez mais relevante em um mundo interconectado. Conflitos contemporâneos não seriam necessariamente guerras no sentido clássico de conquista territorial, mas disputas indiretas que afetam cadeias de suprimento, mercados de energia e infraestrutura crítica. Isso não significa que existe um único plano coordenado, mas que os efeitos dessas disputas podem convergir para padrões semelhantes de instabilidade. E é nesse ponto que o papel do Brasil volta a se tornar central. Como um grande exportador de recursos naturais e alimentos, o país pode ser impactado por variações globais de demanda, mudanças em rotas comerciais e reorganizações de blocos econômicos. Ao mesmo tempo, sua posição geográfica e sua relativa estabilidade interna pode torná-lo um ator importante em momentos de reconfiguração do comércio internacional. Mas isso levanta outra questão: até que ponto o Brasil é apenas um receptor passivo dessas dinâmicas globais? Ou até que ponto ele pode influenciar seu próprio posicionamento dentro desse sistema? Países com abundância de recursos naturais tendem a ser mais sensíveis a ciclos externos, enquanto outras posições defendem que a capacidade institucional e política pode alterar significativamente esse grau de dependência. Não há uma resposta definitiva aqui. O que existe são cenários possíveis. Em um cenário, o aumento de tensões globais pode fortalecer o papel do Brasil como um fornecedor estratégico de energia e alimentos, aumentando sua relevância internacional. Em outro cenário, a estabilidade pode gerar pressões inflacionárias, volatilidades cambial e tensões internas de coordenação econômica. Em um terceiro cenário, mais incerto, mudanças estruturais no sistema financeiro global poderiam redefinir completamente a forma como países emergentes se inserem na economia mundial. Nenhum desses cenários é garantido, todos são possibilidades condicionadas por múltiplas variáveis. E talvez esse seja o ponto mais importante. O mundo contemporâneo parece cada vez menos linear e cada vez mais probabilístico.
Em vez de trajetórias fixas, o que vemos são tendências que se cruzam, se reforçam ou se anulam dependendo de decisões políticas, choques externos e mudanças tecnológicas. No fim, o que esse tipo de análise propõe não é uma resposta definitiva sobre o futuro, mas uma forma de enxergar a complexidade do presente. E talvez a pergunta mais importante não seja o que vai acontecer, mas sim como diferentes estruturas de poder, economia e energia podem se reorganizar, e quais espaços países como o Brasil terão dentro dessas possíveis reorganizações. Essa resposta, por enquanto, permanece em aberto. Outro fator: um estreito, uma passagem marítima tão pequena que, vista no mapa, parece irrelevante. Mas por ali passa uma das maiores engrenagens invisíveis da economia contemporânea, o Estreito de Hormuz. Quando ele contrai, o mundo inteiro sente, o petróleo reage, os mercados se movem, e a política deixa de ser discurso e passa a ser fluxo interrompido. O mercado global de energia passa por um reajuste profundo. Após tensões no Estreito de Hormuz, o petróleo oscila violentamente. O Brent e o WTI reagem como se fossem sensores de um sistema nervoso global. Mas não são apenas números, são navios, são rotas, são cadeias logísticas inteiras sendo pressionadas. O tráfego marítimo, que antes ultrapassava uma centena de embarcações por dia, despenca. O fluxo físico da energia global se estreita. E quando o fluxo estreita, o preço não sobe apenas por expectativa, ele sobe por impossibilidade. Em Nova York, os mercados reagem antes mesmo que os tanques de petróleo se movam. A aversão ao risco toma conta das bolsas. O capital global recua, não porque os modelos mudaram, mas porque o mundo real interrompeu o fluxo. O petróleo sobe, as ações caem, e o sistema financeiro global revela sua verdadeira natureza. Ele não antecipa o conflito, ele o traduz. No mundo dos modelos econômicos, tudo parece ordenado. Projeções de inflação, curvas de crescimento, expectativas de mercado, boletins semanais tentam reduzir o caos a números. Mas há um limite. O modelo descreve o equilíbrio. O mundo real opera na interrupção. E entre os dois existe um espaço invisível, onde o sistema realmente acontece. O Brasil surge como um dos efeitos colaterais mais importantes dessa reorganização global. As exportações atingem níveis históricos. O petróleo se torna o eixo central da pauta econômica. E o país é visto como uma alternativa energética em meio à instabilidade do Oriente Médio. A China observa, a Ásia se reposiciona e o Brasil se torna uma peça relevante na redistribuição global da oferta. Mas existe um detalhe estrutural. O país produz, mas não define o preço. Produzir é físico, precificar é poder. Mas quem controla o fluxo físico controla também o poder de precificação. E o Brasil vive dentro dessa tensão. Quando o petróleo sobe, o país cresce em receita. Quando o preço sobe, o impacto chega ao cotidiano. No combustível, no transporte, na inflação, no crédito. O ganho externo e o custo interno coexistem no mesmo sistema. Diante da estabilidade global, o Brasil acelera alternativas, etanol, biodiesel, etanol de milho. A transição energética deixa de ser projeto e passa a ser resposta. Mas mesmo essa transição acontece dentro da mesma estrutura global. Nada está fora do sistema, apenas se adapta a ele. Quando o fluxo físico é interrompido, o sistema inteiro reage, navios retornam, fretes disparam. Os custos globais de transporte aumentam entre 50% e 200%. O comércio mundial sente o impacto, e o petróleo deixa de ser apenas uma commodity. Ele se torna uma variável de controle. O modelo descreve o mundo como equilíbrio. O conflito real o produz como instabilidade. Mas entre os dois existe uma distância invisível, e é nela que o sistema realmente opera. Produzir é físico, precificar que é o poder. Mas quem controla o fluxo físico controla também o poder de precificação. E o mundo moderno é definido exatamente por isso. Por quem controla aquilo que pode parar tudo.